Você já imaginou como realmente é caminhar sobre outro planeta? E se fosse possível observar Marte, não como em ilustrações ou filmes, mas através de imagens reais capturadas por missões espaciais? Neste vídeo, você vai ver o Marte, conhecido como o Planeta Vermelho, de uma forma que poucas pessoas já tiveram a oportunidade de observar. Paisagens alienígenas, formações rochosas impressionantes e detalhes da superfície que revelam pistas sobre a história do nosso sistema solar. Cada imagem carrega informações que ajudam cientistas a compreender não apenas esse planeta, mas também a evolução de mundos além da Terra. Agora pense por um momento. O que essas imagens podem revelar sobre o universo e sobre o futuro da exploração espacial? Será que Marte já teve água, atmosfera ou até condições para a vida? E o mais intrigante, o que ainda está escondido naquele deserto vermelho esperando para ser descoberto? Neste vídeo, você vai explorar registros impressionantes enviados por missões da NASA, entender o que eles revelam e perceber como cada descoberta amplia nosso conhecimento sobre o cosmos. Assista até o final, porque algumas das imagens que você verá hoje podem mudar completamente a forma como você enxerga o universo, a percepção sobre ciência e exploração. É como se, pela primeira vez, deixássemos de apenas olhar para o céu e passássemos a realmente explorar o que existe além dele, criando uma conexão mais concreta com o desconhecido. Na prática, esse impacto pode transformar completamente a forma como você absorve conhecimento e toma decisões. Por exemplo, ao consumir esse tipo de conteúdo, você desenvolve uma mentalidade mais investigativa, começando a questionar mais e aceitar menos respostas superficiais. Isso pode refletir diretamente na sua vida, seja nos estudos, no trabalho ou até na criação de conteúdo, tornando suas ideias mais profundas e diferenciadas. Outro exemplo claro é o aumento do interesse por ciência e tecnologia, áreas que estão diretamente ligadas ao futuro. Além disso, esse tipo de exposição expande sua visão de mundo, fazendo com que problemas do dia a dia pareçam menores diante da grandiosidade do universo, o que pode gerar mais foco, clareza e motivação para evoluir constantemente. As paisagens alienígenas que parecem irreais. Ao observar as imagens reais de Marte, uma das primeiras sensações é a estranheza. Montanhas gigantescas, vales profundos e dunas que se estendem por quilômetros criam cenários que parecem saídos de um filme de ficção científica. No entanto, tudo isso é real. O Monte Olimpo, por exemplo, é o maior vulcão conhecido do Sistema Solar. Já o Valles Marineris é um cânion tão extenso que faria o Grand Canyon parecer pequeno em comparação. Essas estruturas não apenas impressionam visualmente, mas também contam a história geológica do planeta. O mais impressionante é perceber que cada uma dessas formações foi moldada ao longo de milhões, até bilhões de anos, através de processos naturais que ainda hoje são estudados por cientistas. As imagens revelam detalhes como rachaduras no solo, variações de relevo e padrões que indicam mudanças climáticas extremas ao longo do tempo. Isso transforma cada cena em algo muito além de beleza visual. É uma evidência concreta da transformação de um planeta inteiro, registrada em silêncio e agora acessível aos nossos olhos. Evidências de água no passado. Uma das maiores descobertas reveladas por imagens reais de Marte é a forte evidência de que água já existiu em sua superfície. Marcas no solo que se assemelham a leitos de rios secos, minerais que só se formam na presença de água e formações que indicam erosão são sinais claros de que o planeta já foi muito diferente do que é hoje. Isso levanta uma pergunta poderosa. Se havia água, será que também houve vida? Essa é uma das questões mais investigadas pela ciência atualmente. O mais intrigante
é que algumas dessas formações são extremamente semelhantes a estruturas encontradas na Terra, o que reforça ainda mais a hipótese de que Marte pode ter tido condições habitáveis no passado. Além disso, análises mais recentes indicam a presença de gelo em regiões subterrâneas, sugerindo que a água pode não ter desaparecido completamente. Cada nova imagem analisada aumenta as possibilidades e intensifica o mistério, aproximando cada vez mais a humanidade de uma resposta que pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida no universo. As tempestades de poeira gigantescas. Marte é conhecido por suas tempestades de poeira que podem cobrir o planeta inteiro. As imagens capturadas mostram nuvens densas de poeira se espalhando rapidamente, alterando completamente a paisagem em questão de dias. Essas tempestades são tão intensas que podem bloquear a luz solar, afetando diretamente as missões robóticas. Esse fenômeno mostra como Marte, apesar de parecer estático, é um planeta dinâmico e cheio de atividade. O mais impressionante é que essas tempestades podem surgir de forma inesperada, começando como pequenos redemoinhos e evoluindo até se tornarem eventos globais que envolvem todo o planeta. Em alguns casos, elas duram semanas ou até meses, mudando drasticamente a visibilidade e dificultando a captação de novas imagens. Além disso, a poeira marciana é extremamente fina, o que facilita sua suspensão na atmosfera e intensifica ainda mais o alcance dessas tempestades, criando um cenário verdadeiramente extremo: os robôs exploradores. Grande parte das imagens que você está vendo foi capturada por rovers, verdadeiros exploradores robóticos enviados à superfície marciana. Equipados com câmeras de alta resolução, sensores e instrumentos científicos, esses robôs percorrem o terreno analisando rochas, coletando dados e registrando cada detalhe do ambiente. Eles são os olhos da humanidade em Marte, permitindo que possamos estudar o planeta sem sair da Terra. O mais impressionante é que esses rovers operam de forma extremamente precisa, recebendo comandos a milhões de quilômetros de distância e executando tarefas complexas em um ambiente hostil. Cada movimento é calculado, cada imagem capturada é estratégica, e cada dado enviado contribui para expandir nosso entendimento sobre o planeta. Além disso, muitos desses robôs possuem tecnologia capaz de perfurar o solo e analisar sua composição química, revelando informações que não seriam visíveis apenas na superfície, tornando cada missão ainda mais valiosa para a ciência. O céu de Marte não é como o da Terra. Um detalhe que chama muita atenção nas imagens reais é a cor do céu marciano. Diferente do azul que estamos acostumados, o céu em Marte possui tons alaranjados durante o dia, devido à poeira fina presente na atmosfera. Curiosamente, o pôr do sol em Marte pode apresentar tons azulados, criando um contraste surpreendente. Esses detalhes reforçam o quão diferente esse planeta é do nosso. O mais interessante é que essa coloração não é apenas estética, mas resultado direto da composição atmosférica e da forma como a luz solar interage com as partículas de poeira suspensas. Esse fenômeno faz com que a iluminação em Marte seja mais difusa, criando sombras suaves e um ambiente visual único. Ao observar essas imagens, é possível perceber como até mesmo algo simples como o céu pode revelar informações profundas sobre as condições ambientais do planeta, tornando cada registro ainda mais valioso para a compreensão científica. Temperaturas extremas. Marte é um planeta extremamente frio. As imagens podem transmitir uma sensação de tranquilidade, mas a realidade é que as temperaturas podem chegar a níveis extremamente baixos, tornando o ambiente inóspito para a vida como conhecemos. Isso explica por que a exploração humana ainda é um grande desafio,
exigindo tecnologias avançadas para garantir sobrevivência. Em algumas regiões, a variação térmica é tão intensa que pode mudar drasticamente entre o dia e a noite, criando um ambiente instável e hostil. Esse cenário exige que qualquer equipamento enviado ao planeta seja projetado para resistir a condições extremas, como congelamento, radiação e desgaste constante. Além disso, essas temperaturas influenciam diretamente o comportamento do solo e da atmosfera, afetando até mesmo a formação de gelo subterrâneo. Ao observar essas condições através das imagens reais, fica evidente o nível de complexidade envolvido em explorar Marte e o quanto cada avanço tecnológico é essencial para tornar futuras missões humanas possíveis. O silêncio absoluto de outro mundo. Ao observar essas imagens, existe algo que muitas vezes passa despercebido: o silêncio. Marte é um planeta praticamente sem som, sem vento audível como na Terra, sem vida animal, sem movimento constante. Esse silêncio cria uma atmosfera quase surreal, como se estivéssemos observando um mundo congelado no tempo. O mais impressionante é que esse silêncio não é apenas ausência de ruído, mas consequência direta da atmosfera extremamente fina, que não permite a propagação do som como ocorre na Terra. Isso faz com que qualquer interação com o ambiente marciano seja percebida de forma muito diferente, quase visual em vez de auditiva. As imagens transmitidas pelos equipamentos mostram um planeta onde tudo parece suspenso, como se o tempo tivesse desacelerado. Essa sensação de isolamento absoluto reforça ainda mais o impacto emocional das imagens reais de Marte, criando uma experiência única de contemplação de um mundo completamente distante e silencioso. A busca por vida. Um dos principais objetivos das missões a Marte é responder uma das maiores perguntas da humanidade: estamos sozinhos no universo? As imagens ajudam a identificar áreas que podem ter abrigado vida microbiana no passado. Cada rocha analisada, cada amostra coletada, aproxima a ciência de uma possível resposta. O mais impressionante é que esses registros visuais permitem identificar padrões no solo que sugerem antigos ambientes habitáveis, como deltas de rios secos e regiões com presença de minerais formados em contato com água. Além disso, algumas imagens mostram camadas geológicas preservadas por milhões de anos, funcionando como uma espécie de arquivo natural do planeta. Cada nova descoberta aumenta a complexidade da investigação e abre novas possibilidades sobre o passado marciano. Ao mesmo tempo, essa busca não se limita apenas a encontrar sinais de vida, mas também a entender como a vida poderia surgir em condições completamente diferentes das da Terra, ampliando profundamente o alcance da ciência e da nossa compreensão sobre o universo. O futuro da colonização. Com base nas informações obtidas através dessas imagens, cientistas e engenheiros já estudam a possibilidade de enviar humanos para Marte no futuro. A ideia de colonizar outro planeta deixou de ser apenas ficção e passou a ser um projeto real. No entanto, os desafios ainda são enormes, desde a radiação até a falta de recursos naturais facilmente acessíveis. As imagens reais de Marte ajudam a mapear regiões mais seguras, identificar possíveis fontes de gelo subterrâneo e entender melhor o comportamento do terreno, fatores essenciais para qualquer missão tripulada. Além disso, essas análises permitem planejar onde futuras bases poderiam ser construídas, levando em consideração proteção natural contra tempestades de poeira e variações extremas de temperatura. Outro ponto crítico é a necessidade de desenvolver tecnologias capazes de produzir água, oxigênio e energia diretamente no planeta, reduzindo a dependência da Terra. Cada novo registro visual aproxima a humanidade de transformar essa possibilidade em realidade concreta,
marcando um possível novo capítulo da nossa existência no universo. A importância dessas imagens para a humanidade, mais do que impressionar, essas imagens têm um papel fundamental no avanço da ciência. Elas permitem entender melhor a formação dos planetas, os processos geológicos e até mesmo o futuro da Terra. Estudar Marte é, de certa forma, estudar o nosso próprio planeta. O mais relevante é que cada imagem registrada funciona como uma peça de um grande quebra-cabeça cósmico, ajudando cientistas a comparar evoluções planetárias e identificar semelhanças e diferenças cruciais entre mundos vizinhos. Além disso, essas observações auxiliam no desenvolvimento de novas tecnologias de exploração espacial, que podem ser aplicadas em futuras missões além do sistema solar. Outro ponto essencial é o impacto educacional. Essas imagens inspiram novas gerações a se interessarem por ciência, engenharia e astronomia, fortalecendo o avanço do conhecimento humano. Ao analisar Marte com profundidade, a humanidade também passa a refletir sobre a própria fragilidade da Terra e a importância de preservar nosso planeta como único lar conhecido até o momento. O impacto emocional de ver outro mundo. Existe algo profundamente impactante em observar imagens reais de outro planeta. É uma mistura de curiosidade, admiração e até humildade. Perceber que existem mundos tão diferentes do nosso faz com que enxerguemos a Terra de uma forma completamente nova. Esse efeito não é apenas visual, mas psicológico, pois amplia a percepção de escala e reduz a sensação de centralidade humana no universo. Ao ver Marte em detalhes reais, o espectador passa a compreender que a Terra é apenas um pequeno ponto em meio a uma vastidão incompreensível. Além disso, esse tipo de experiência visual desperta reflexões profundas sobre existência, origem e destino da humanidade. Cada imagem funciona como um lembrete de que ainda há muito a ser explorado e compreendido. Esse impacto emocional também fortalece o interesse pela ciência e pela exploração espacial, criando uma conexão mais intensa entre conhecimento e sentimento. Algo essencial para manter viva a curiosidade humana sobre o cosmos. Mistérios que ainda não foram resolvidos. Apesar de todos os avanços, Marte ainda guarda muitos segredos. Estruturas incomuns, padrões no solo e fenômenos que ainda não foram completamente explicados continuam intrigando cientistas. Isso mostra que ainda estamos apenas no começo dessa jornada de descoberta. As imagens reais de Marte revelam detalhes que muitas vezes levantam mais perguntas do que respostas, como formações geológicas que não seguem padrões conhecidos na Terra e regiões onde a composição do solo ainda desafia análises conclusivas. Além disso, existem áreas do planeta que ainda não foram exploradas de forma direta, o que significa que grande parte de sua superfície permanece praticamente desconhecida. Cada nova missão enviada amplia o nível de complexidade das investigações, revelando que Marte não é um planeta completamente compreendido, mas sim um ambiente dinâmico repleto de enigmas. Esse cenário reforça a ideia de que a exploração espacial é um processo contínuo, onde cada descoberta abre caminho para novas perguntas ainda mais profundas sobre a origem e evolução dos planetas. Como essas descobertas influenciam o futuro. Tudo o que aprendemos sobre Marte influencia diretamente o futuro da exploração espacial. Tecnologias desenvolvidas para estudar o planeta podem ser aplicadas em outras missões, ampliando ainda mais o alcance da humanidade no universo. As imagens reais de Marte não servem apenas para observação, mas também como base para o desenvolvimento de sistemas avançados de navegação, inteligência artificial e análise de terreno, essenciais para futuras explorações mais distantes.
Além disso, cada descoberta ajuda a aprimorar a segurança de missões tripuladas, reduzindo riscos e aumentando a eficiência operacional. Outro ponto importante é que o conhecimento adquirido em Marte também impacta áreas aqui na Terra, como climatologia, geologia e engenharia de materiais. Isso significa que a exploração do planeta vermelho não é um objetivo isolado, mas um processo que gera inovação contínua. Ao compreender Marte em profundidade, a humanidade expande sua capacidade de explorar outros mundos, transformando o que antes era ficção científica em possibilidades reais de expansão no cosmos. Um novo olhar sobre o universo. Depois de tudo o que você viu, fica impossível olhar para o céu da mesma forma. Marte deixa de ser apenas um ponto distante e passa a ser um mundo real, com história, características únicas e um potencial enorme para futuras descobertas. E a pergunta final permanece: se já conseguimos chegar até aqui, até onde mais podemos ir? As imagens reais de Marte reforçam a ideia de que o universo é muito mais vasto e complexo do que a percepção humana consegue alcançar. Cada detalhe observado nesse planeta transforma completamente a forma como entendemos nossa posição no cosmos, revelando que a exploração espacial não tem um ponto final definido, mas sim um caminho contínuo de expansão do conhecimento. Além disso, essa nova perspectiva muda a relação da humanidade com a própria Terra, incentivando uma visão mais consciente sobre sua raridade e fragilidade. Ao olhar para Marte com profundidade, também passamos a olhar para dentro de nós mesmos, compreendendo que a busca por respostas no universo é, ao mesmo tempo, uma busca pela compreensão da nossa própria existência. E se você chegou até aqui, isso significa que esse conteúdo realmente expandiu a sua visão sobre o universo. Então aproveite para se inscrever no canal, porque novas imagens, descobertas e mistérios reais do espaço ainda serão revelados, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Deixe também o seu like para apoiar esse tipo de conteúdo e compartilhe com alguém que também precisa ver o planeta vermelho como você nunca viu antes.